Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou descobrir se a Alemanha é colorida ou é só cinza, que nem é no inverno. Oi, gente, eu sou a Cris, moro 13 anos na Alemanha e eu me sinto muito livre por aqui. Olá, gente, eu sou o Rick. Eu moro há 4 anos na Alemanha e eu também me sinto super livre aqui na Alemanha. Tô até colorido, ó. Pessoal, hoje a gente vai gravar sobre uma sugestão de pauta de um querido seguidor que mandou em 2021, ó, provando pra vocês que fica na gaveta, mas a gente tira da gaveta as coisas, viu? A gente vai falar se a Alemanha é LGBT friendly. Muita gente tem essa dúvida, né? A Alemanha tem aquela cara de ser fechada e cabeça dura e meio ranzinza, e eu acho que muita gente acaba tendo muitos pés atrás, né? Pra vir morar, pra vir visitar, né? Então, eu acho que vou querer ouvir de vocês aí se é realmente isso, mas já pela frase de introdução, eu acho que não é bem por aí o caminho, né? Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlandia, aqui no sul da Alemanha, chega o Alemanha Cast até você, graças a nossos queridos padrinhos, aí os padrinhos que são pessoas que gostam do nosso Alemanha Cast, que contribuem mensalmente com a gente para manter nosso podcast vivo e ativo. Nossos queridos padrinhos têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode conversar diretamente com a gente, pode sugerir pauta, pode dar pitaco em pauta, pode selecionar a ordem de publicação dos episódios. Aí a gente às vezes tem alguns episódios gravados, eu vou lá e pergunto, queridos padrinhos, quais vocês querem escutar primeiro, e eles escolhem. Então é um grupo bem legal, a gente fica muito grato aí para as pessoas que gostam do Alemanha Cast, que ajudam a gente e fazem o Alemanha Cast acontecer. E se você quer também tornar-se padrinho do Alemanha Cast, é só você acessar nosso site, alemanhacast.com.br/apoie e lá escolher o seu programa de apoio. É baratinho, ó, 15 reais por mês, aí um valorzinho simbólico, dá pra pagar quase uma cerveja na Alemanha, né? No Biergarten, por aí, né? Enfim, então, se você quer ser padrinho e gosta do Alemanha Cast, é só você tornar-se padrinho. E também a gente tem camisetas do Alemanha Cast, né? Como, por exemplo, essa aqui, pra quem estiver assistindo no YouTube. Tem aqui, ó, nossa... Alô, Leute. Temos algumas camisetas aí exclusivas do Alemanha Cast, algumas piadas internas, algumas artes aí que eu criei, algumas artes que alguns seguidores criaram pra mim. Então, a gente tem várias camisetas, só você acessar nosso site também, alemanhacast.com.br. Lá tem o linkzinho pra loja e você pode escolher as suas camisetas e canecas. Tem canecas também, canecas personalizadas do Alemanha Cast. Infelizmente, no momento, a gente só entrega da Alemanha. Muito em breve, quem sabe, a gente vai fazer entregas no Brasil também, mas por hora só aqui na Alemanha. Ou até também teve um seguidor da Suíça que pediu a camiseta esses dias. Eu tive que fazer um pedido especial para ele. Acabei conseguindo mandar a camiseta para a Suíça e tá fazendo sucesso lá, segundo ele. Então, é só acessar no site alemanhacast.com.br, clicar na lojinha e comprar as camisetas para nos ajudar. E fora isso, convido vocês também a seguir a gente no Spotify, deixar ali a sua avaliação. Agora tem uma funçãozinha comentários lá no Spotify também, você pode deixar um comentário do episódio, tá bem legal. Infelizmente a gente não consegue responder, eu achei muito engraçada essa funcionalidade, você consegue comentar, mas você não consegue responder. Mas enfim, é bom pra gente ver os recadinhos de vocês, e se você estiver acompanhando pelo YouTube também, você pode aí seguir a gente e assinar o canal. E é isso, chega de conversa e vamos para a pauta. Então, Rick, conta pra nós aí quem é você na fila do Biergarten, que te traz a esse mundo. Vamos lá, então eu sou o Rick Pina, pai da Ufa, uma Schnauzer miniatura branca linda de viver. Eu, né? Apaixonado. E marido do Hugo também, moro na Alemanha há 4 anos já, e é isso. O Hugo é brasileiro ou o Hugo é alemão? O Hugo é brasileiro. Então é brasileiro no sangue. Tá certo. Mas vocês se conheceram lá no Brasil, né? A gente se conheceu no Brasil, a gente tá junto já há 10 anos. Casamos no Brasil antes de mudar pra Alemanha. A gente mudou em 2019, a gente casou em 2018, mas Show de bola. E você, Cris? A Cris já passou pelo Alemanha Cast. Pode se apresentar aí. Quem é você na fila do Biergarten? Na fila do Biergarten, eu sou a Cris, moro na Alemanha já há 13 anos. Eu vim pra cá pra casar. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Eu fui a primeira youtuber a falar sobre a Alemanha. Em português. Lá atrás. Pois é. E aí casei com uma alemã, a gente ficou 11 anos no relacionamento, aí a gente divorciou. Nossa, e hoje eu tô em outro relacionamento também com uma alemã.
que parece brasileira. Todo mundo pergunta, ela é brasileira, mas ela não é brasileira, gente. Ela é alemã. Esse negócio de parecer brasileiro vale um podcast, eu acho, né? Porque, né, às vezes, eu decepciono muita gente, né? Muito bem. Enfim. Show de bola. E eu vou começar com a pergunta já 001, né? Antes, quer dizer, aliás, dentro da pergunta, vou mandar um abraço pro Jorge aí, que mandou a sugestão de pauta. E, Jorge, vou começar o podcast com a pergunta que você mandou pra mim. A Alemanha é LGBT friendly? Sim ou não? Resposta, já vamos acabar com o podcast agora já. Sim, pode acabar. Valeu, gente. Obrigada por ter assistido. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tá, mas conta então um pouco mais detalhado o que vocês veem de diferença, o que são as primeiras impressões aí, como que vocês veem do Brasil e pra cá, o que vocês têm a dizer? Quer começar, Rick? Pode começar, Cris, você que já tem mais tempo aí de Alemanha. Eu vim para a Alemanha na época que o casamento não era legalizado, né? Quando eu vim para a Alemanha, a gente fez o Lebenspartnerschaft, que é, sei lá, tipo uma união civil. União estável, e não era casamento. Então, em 2017 só que o casamento foi legalizado aqui na Alemanha. Mas desde sempre, para mim, eu me senti muito livre na Alemanha, sempre. Fui muito bem recebida aqui, eu nunca precisei esconder em entrevista de emprego. Na verdade, eu nunca escondi, porque eu me senti sempre tão bem aqui, né? Mas então eu também nunca me deparei com problema em entrevista de emprego, por exemplo, né? Quando as pessoas me perguntavam por que você veio para a Alemanha, porque eu estava apaixonada, vim casar, né? Com ela, sempre, desde o começo, né? Sempre falei, é o marido? Não, uma esposa. É ela. Eu sempre me senti mas esse muito de entrevista de emprego, acho que normalmente eles não perguntam, né? Ou perguntam, porque pra mim nunca perguntaram nada se eu não sou pode casado. Perguntar isso, essas coisas. Mas no Brasil a gente sabe que rola aí. O Brasil não tem limites, né? Brasil... E no Brasil, eu tive muito problema no Brasil, com a minha família principalmente. Eu participava no Brasil de um movimento religioso, eu fui expulsa, então eu vim de um preconceito, de um problema tão grande no Brasil, que quando eu cheguei na Alemanha e fui tão bem recebida dos meus sogros, a família da minha esposa na época, todo mundo, tipo... Nossa, nosso casamento tinha mais de 120 pessoas, assim, eu não conhecia ninguém, sabe? Tipo, só minha mãe ali, né? E todo mundo quis fazer parte. Eu fui muito bem recebida na Alemanha, assim, eu poderia falar o dia inteiro sobre, mas eu vou deixar o Rick falar um pouco. Mas só uma pergunta, de qual região do Brasil você é? Só pra gente balizar. Em São Paulo. São Paulo? Eu nasci no estado do Rio, mas quando eu tive minha primeira namorada, que foi essa alemã, né? Eu tava morando em São Bernardo do Campo, São Paulo, e aí meu mundo desabou no Brasil, de verdade. Foram 3 anos de inferno, assim, foi muito difícil com a minha família. É muito doido, né? O brasileiro fala que aceita tudo e, na verdade, pelo que eu vejo, não é bem assim, né? Não, então a minha impressão foi assim, quando eu cheguei aqui, as leis ainda não tinham muitas leis assim pro LGBT, mas a vida social é muito melhor, muito mais livre. E no Brasil tinham leis, já podia casar no Brasil, por exemplo, né? Mas a vida social, a sociedade, o dia a dia, muito mais difícil. Entendi. Esse negócio de leis e coisa na Alemanha é tudo mais lento mesmo, né? Não é surpresa. E você, Rick, conta pra nós aí de qual lugar tu veio, como é que é a tua experiência? Eu sou do Rio também, mas eu sou do Rio capital. Morei em Minas bastante tempo, durante 10 anos, onde eu fiz faculdade. E depois eu mudei para São Paulo, morei em Campinas e depois São Paulo capital. Sofri bastante também, bastante no Brasil. Ainda mais que eu sou muito das artes, né? Eu fiz dança, fiz faculdade de dança, eu danço desde pequeno. Então eu tinha o preconceito de ser um homem na dança e ainda ser homem gay no Brasil. Então eu passei por muitas situações dentro da minha família mesmo. Eu não posso reclamar, todo mundo sempre me apoiou, esteve do meu lado.
Mas na sociedade, em geral, eu tive muitos problemas, inclusive dentro da própria faculdade. Eu estudei em faculdade pública no Brasil, em Minas, e teve uma vez que eu estava passando por uma obra dentro do campus da faculdade, e as pessoas começaram a mexer comigo, começaram a me insultar, começaram a ter umas ações que eu fiquei com bastante medo. E aí eu tive que abrir um processo contra eles, um processo administrativo na faculdade, tudo isso. Então foi assim, foi muito, muito pesado mesmo, e eu tinha medo de andar na rua mesmo sozinho ou com meu namorado na época. A gente não andava de mão dadas, a gente não tinha nenhuma troca de afetos em público, porque a gente tinha medo, muito medo. E aí quando eu mudei para a Alemanha, né, já casado com o Hugo, a gente mudou primeiro para Berlim. E em Berlim, assim, as pessoas não estão nem aí para o que você está usando. Em Berlim você é quem você quiser, né? Exatamente. Então eu me senti muito livre. A gente andava de mãos dadas. Mesmo em São Paulo, sim, cara. Porque eu assim, nunca morei em São Paulo, né? Eu fui 5 vezes para São Paulo, não sei. Mas parece uma vida tão louca e parece que as pessoas não estão nem aí para você. Mas na verdade não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas olham, as pessoas comentam, as pessoas xingam, as pessoas... E assim, fazem de tudo. Mas aleatoriamente, assim, cara? Tipo, aleatoriamente. Eu já fui Sério? xingada no ponto de ônibus uma vez. No dia da parada LGBT, inclusive, a gente tava voltando pra casa e a gente tava de mão dada no ônibus, acho que na fila do ônibus, e acho que a gente deu um beijinho, tipo um estalinho, assim, não foi nenhum beijão assim na frente de ninguém. E uma mulher claramente evangélica, que a gente às vezes pode, pela vestimenta, a gente consegue dizer, começou a gritar e a falar que a gente... começou a insultar a gente. E aí, nesse dia em especial, eu rodei minha baiana e falei assim, hoje não. Você pode me insultar qualquer outro dia do ano, querida. Hoje não. Hoje é o dia da parada LGBT, você não quer ver gay, você não sai na rua. Hoje eu não aceito e não levo pra casa. Ela baixou a crista, mas... dá medinho mesmo. Mesmo em São Paulo, uma vez eu estava passando por uma oficina de carro, mecânica, e aí uma pessoa mexeu comigo. E nesse dia eu também estava igual a Cris, da pá virada, virei tava com a pá virada e gritei para ele, falei assim, olha, você está mexendo comigo, mas à noite é você que vai me procurar para ter o meu corpo na sua cama. Então é melhor você ficar calado, senão eu conto pra todo mundo que você anda me contando à noite, me procurando. E aí ele baixou a guarda e assim, e a gente segue. Mas é porque a gente fica tão calejado que a gente vai aprendendo a se defender. E aí, né, eu mudei pra Alemanha, a gente anda de mão dadas, a gente pode dar beijo, a gente pode fazer o que a gente quiser, que ninguém tá nem aí, principalmente em Berlim, né, ninguém tá nem aí. E aí depois a gente mudou para Munique, e aí depois a gente mudou para Stuttgart, então eu tenho essa diferença desses 3 estados, inclusive. Em Berlim, ninguém tá nem aí. Em Munique as pessoas já são um pouco mais conservadoras, eles não mexem com a gente, não faz qualquer tipo de piada, de insulto, nada disso, mas tem aqueles olhares. Talvez uns olhares de curiosidade, uns olhares de julgamento, não sei. Mas eu também não tô nem aí, porque não tá mexendo comigo. Olhar, todo mundo pode olhar, aleatoriamente, certo? Ninguém fala nada, né? Que nem no Brasil. Ninguém. Né? Eu, pelo menos nesses 4 anos, nunca fui ofendido. Nunca. Nunca ouvi qualquer tipo de comentário. E eu passo por obras, eu passo por oficinas mecânicas, por exemplo, e ninguém mexe comigo, ninguém tá nem aí pra mim. Isso é uma coisa, enquanto mulher, até héteros, né? É muito diferente do Brasil, porque a gente passa na frente de uma piscina no Brasil, você leva cantado o tempo todo, e aqui na Alemanha... Já nem passa na frente, né? Atravessa a rua já, né? Obra, né? Essas coisas. E aqui, não. As pessoas realmente não mexem. Então vocês estão falando pra mim que um dos motivadores para sair do Brasil foi justamente
Isso. O meu motivador foi porque a minha ex estava aqui, estava fazendo faculdade. Inclusive, a gente pensou, vamos morar no Brasil, porque eu não falava alemão. Não tinha o que eu vou fazer na Alemanha, Normal, né? Todo mundo fala isso. Fazer o que na Alemanha? Mas o que eu alemão. vou fazer na Alemanha? Eu pensei isso, né? Eu falei, caraca. Eu pensei a mesma coisa quando vim pra cá. Mas aí, se fosse um outro momento de vida, talvez a gente tivesse ficado no Brasil. Porque eu nunca tive o sonho de morar fora do Brasil. Eu nunca fui aquela pessoa, vou sair do Brasil e tal, não sei o quê. E daí pra Alemanha ainda, né? Quando eu vi que eu podia sair na rua, que eu podia andar de mão dada, que eu podia dar um beijo nela, não só um estalinho, né? Podia dar um beijo nela na rua. Não que a gente faça, porque a gente não é, né, uma coisa, mas assim, se eu quiser, eu posso. Eu falei... Muda tudo, né? Hoje em dia, quer voltar pro Brasil. Eu penso assim que... Eu vejo minhas amigas brasileiras aqui na Alemanha falando, quero voltar pro Brasil, não sei o que. É um puta privilégio você poder falar de boca cheia, vou voltar pro Brasil. Porque o LGBT vai pensar 2 vezes antes de voltar pro Brasil. Olha só. Sim, com certeza. Eu acho que pra mim hoje é o que mais pesa é essa questão de segurança no geral, mas segurança voltado pra LGBT também. Que eu sei que se eu voltar pro Brasil eu não vou ter a liberdade que eu tenho hoje na Alemanha. Que doideira, meu. Nossa. Muito bom, então. Mas, Cris, tu veio pra cá pra visitar e daí acabou decidindo vir com ela? Como é que foi? Só conta um pouquinho. Não, a gente ficou 3 anos namorando à distância. Então, eu vim 2, 3 vezes visitar. E aí chegou um momento que a gente tava, tipo, separa ou fica junto, né? Vamos ficar juntos. No Brasil, não dá. Se na cidade vizinha já é difícil manter um relacionamento, imagina no país. A gente ainda ficou outro 3 lado anos. 3 anos em distância, mas deu certo. Eu digo que meu casamento, ele acabou, mas ele foi um casamento que deu certo. A gente ficou 11 anos e foram 11 anos muito bons, assim. Então, deu tudo certo. Então foi um casamento que deu certo. Não era pra ser pra sempre, mas foi um casamento que deu certo, que me ensinou muita coisa. E eu só cheguei até aqui, só sou a pessoa que eu sou hoje porque passei por aqueles 11 anos. E você, Rick, por que decidiu vir pra Alemanha? O que te motivou a vir pra cá? Sim, eu vim pra Alemanha porque o Hugo, ele trabalhava numa empresa, ele fez um projeto que deu super certo, esse projeto foi premiado no mundo inteiro, e então ele recebeu o convite da empresa para poder mudar para a Alemanha, onde ficava a sede global. E aqui ele poderia aplicar esse mesmo projeto no mundo inteiro, que no Brasil ele só aplicou para o Brasil, então. E a gente, então, decidiu pegar essa oportunidade e eu falei, lógico que eu vou com você, eu não vou ficar no Brasil de jeito nenhum. Eu quero ter essa experiência. Ao contrário da Cris, eu sempre quis morar fora, sempre quis ter essa experiência. Então eu falei, eu vou junto com você, tô nem aí. E aí vim... Mas então teu marido já tinha uma noção, já tinha vindo pra Alemanha alguma vez? Já tinha uma noção de como é que era aqui ou como é que... Ele já tinha vindo, mas foram 2 ou 3 vezes e ficou 1 semana por conta do trabalho. Então ele veio a trabalho para visitar a sede global da empresa. Mas ele nunca tinha vivido realmente a Alemanha para saber se era LGBT friendly ou não, como é que funcionava aqui. E, sendo bem sincero, ele também nem pesquisou muito sobre isso. Eu que fui atrás pesquisar. E aí vieram todos os medos e inseguranças. E eu super entendo o porquê da pergunta também, se a Alemanha é LGBT friendly ou não. Entendi. E tu conseguiu achar bastante conteúdo? Ou como é que Achei bastante. Eu fiquei com muito medo, sendo bem sincero, porque... Eu sinceramente, antes de conhecer a Alemanha, eu na pele de vocês, eu acho que ficaria também, viu? Eu fiquei. Cara, eu vim pra Alemanha numa época que não tinha internet, né, gente? Não tinha YouTube, o WhatsApp tava nascendo, não tinha a menor informação. Eu não sabia que eu poderia ser livre ou não, não tinha... Vou pesquisar onde, gente? Eu fui a primeira brasileira a falar da Alemanha. Não tinha. Cris, você foi guerreira, Cris. Você foi guerreira. Olha, mas há 13 anos atrás eu já escutava podcast, tá? Só pra deixar anotado aí. Sim, já escutava. 3 anos atrás não tinha nem podcast. Tinha 2 podcasts em português só na época. 3 anos atrás o YouTube já existia, mas só tinha vídeo de gatinho.
O YouTube, eu acho que há 13 anos atrás nem era Google ainda, quando eu né? mudei pra Alemanha. Dava pra fazer... Nem tinha tradução no BlackBerry. Eu acho que tinha recém-migrado pro... O Google tinha recém-comprado o YouTube, eu acho. Não fazia muito tempo, eu acho. Tava nascendo. Tá certo. Tá. Outra pergunta sobre... Bom, a gente falou das coisas boas da Alemanha e tal, que aceita, mas eu imagino que alguma situação ou outra não seja bem assim, né? Vocês devem ter alguma coisa pra reportar, assim, algo que vocês sentiram, uma situação específica, com algum caso, vocês lembram de alguma coisa? Em relação assim, a né, LGBTQ+, eu tive duas situações com uma russa que trabalhava comigo e com um africano que também trabalhava comigo em situações diferentes, mas vindo de alemães, não. Eu não sei o que o Rick vai responder, com relação a LGBT, sendo lésbica, num relacionamento lésbico, nunca tive problema com nada. Já vivi situações na Alemanha por xenofobia, mas por homofobia, não. Concordo, exatamente. Já tive problema de xenofobia também. Sendo gay na Alemanha, a única coisa é o que eu falei quando a gente mudou para Munique e depois para Stuttgart, que a gente tem alguns olhares, mas são apenas olhares, a gente nunca foi insultado nem nada. Então eu nem considero isso alguma coisa, né, assim, que feriu a gente. Não porque olhar, todo mundo pode olhar, pode ter curiosidade. Mas eu nunca, sendo bem sincero, eu também nunca ouvi ninguém falando de casos que aconteceu, assim, na Alemanha. E é muito louco, né? Porque a gente tem a Alemanha como bem tradicionalista, né? Meio... Porque eles são, né? Se você olhar... marcas, em produtos, costumes, eles são bem quadradão, né? Eles gostam sempre das mesmas coisas, mas essa mentalidade mudou, né? Tipo, interessante que algumas coisas parece que os caras estão, sei lá, muito tempo atrás ainda, na minha opinião, mas tem coisas que não, né? Então, é isso que eu falei quando eu fui mudar para a Alemanha, que eu tive bastante medo, porque... Querendo ou não, talvez seja até um preconceito meu de que a gente estuda muita coisa, né, nas aulas de história, a gente vê tudo que a Alemanha passou e tudo mais. E aí, quando a gente vai ver sobre o casamento homoafetivo, que foi só legalizado em 1º de outubro de 2017, e aí a gente está falando, né, quando o Hugo recebeu a proposta para mudar para cá, foi início de 2019, menos de 2 anos, então... Aquela coisa de é tudo muito novo, a gente não sabe como as pessoas vão reagir. Só que aí eu fui pesquisando mais ainda e eu vi que em 2011, por exemplo, já saiu uma lei onde as pessoas trans, elas podem alterar o sexo no documento, porque hoje, infelizmente, a gente tem aí o sexo masculino e feminino, né, nos documentos, e as pessoas trans podem lá alterar desde 2011... Sendo Nossa, que hoje, no Brasil, a gente ainda tem muito problema com isso, né? As pessoas têm que lutar muito para conseguir alterar lá o seu sexo no documento. Então, fica aquela coisa bem... Aquela dualidade, assim, de tipo... 2017, uma coisa muito nova, mas 2011 eles já estão muito para frente do que o mundo inteiro está fazendo, sabe? Então... Porque se você faz a leitura só da lei mesmo, né? Pô, os caras mudaram há 6 anos atrás, né? Aí falou, nossa, tipo, então talvez estava com algum problema, mas na verdade não, né? Na verdade a lei só que mudou depois, né? Mas já a sociedade já tava com essa mentalidade de aceitação bem mais tempo, né? Exato. Deixa eu falar alguma coisa, Cris, eu te cortei. Não, eu queria só frisar, falar também da diferença, porque o Rick morou em Stuttgart e Munique, e eu tô há 13 anos na Alemanha, mas eu tô em Colônia, que é conhecida como uma cidade mais diversa, uma cidade LGBT. Hoje eu moro em Düsseldorf, mas é do lado de Colônia e é a mesma coisa. Sabe? Tem uma rivalidade entre as cidades, uma cidade é mais nariz empinado que a outra. Uma tem a cerveja melhor que a outra, né? Pois é. Mas no quesito
diversidade, assim, elas são bem parecidas. Bem assim. parecidas. Eu E, nunca Rick, tive olhares, ninguém nunca me olhou. Essa experiência que o Rick tem de olhar torto, eu nunca vivi isso em Colônia, por exemplo. E Rick, sobre Stuttgart, o que você diz? Porque aqui eu tenho a noção que são mais... Como é que eu vou falar esse povo mais chucro? Não sei qual seria a palavra certa. É engraçado, Tomás, essa pergunta, porque quando eu tava morando em Munique, e aí eu falei pros meus amigos que a gente ia mudar para Stuttgart, e o povo ficou, nossa, mas você vai mudar, jura que você vai mudar para Baden-Württemberg? Tipo, as pessoas são muito mais cabeça fechadas do que Bavária, e não sei o quê, mais do que Berlim, então a gente nem se Estereótipos, fala. né? Exato. E aqui é muito menos do que a Munique. Sério? Olha aí. Muito menos. Pega menos. essa, Monique. Monique ainda... Monique ainda é muito mais fechado. Tem muitos mais olhares. Muito mais... Olha aí que interessante, cara. Desconfiança, talvez. Esses olhares tortos. Do que aqui em Stuttgart. Em Stuttgart o povo é muito mais aberto. Olha só. Interessante. Eu falaria que Stuttgart ia estar pior no ranking aí, mas... caída, minha opinião não estava. E comunidades de apoio e tal, tem alguns movimentos aqui também? Como é que funciona? Vocês veem isso? Tem bastante. Inclusive, se eu não me engano, em cada estado tem algum movimento grande. Aqui em Stuttgart tem também. Infelizmente, eu não consigo participar, porque normalmente em alemão, e eu não falo alemão. Mas sim, tem bastante. Tem também, para a Alemanha inteira, tem uma agência que é antidiscriminação. Se você sofrer qualquer tipo de discriminação, e aí a gente não está falando só de LGBT, né? A gente está falando de uma discriminação, de qualquer tipo de discriminação, tem essa agência. Mas eu não sei, Cris, você participa de alguma coisa? Eu não, infelizmente não participo. Hoje eu não participo, mas quando eu mudei para a Alemanha eu participei. Em Colônia tinha um grupo, felizmente eu esqueci o nome do grupo, porque já tem 13 anos, mas meu primeiro ano na Alemanha tinha um grupo em Colônia que ele era para LGBTs estrangeiros, e o pessoal ia se conhecer, treinar alemão, conversar, beber uma cerveja juntas. Era toda sexta-feira. E nesse local, eles... É tipo uma ONG. Tinham outras... não departamentos, como é que fala? Núcleos. Outros núcleos, né? Então, a gente chegou a participar de núcleo de famílias... agora eu tô com o nome todo em alemão, com desejo de ter filhos. Sim. Então a gente chegou aí a várias palestras. Então tem subnúcleos e tinha esse núcleo de estrangeiros aprendendo alemão, e o pessoal se encontrava lá e jogava, e eu participei desse grupo. Que legal, né? Fiz Fazer grandes social amigos aí. ali. Bacana. No meu primeiro ano de Alemanha, fez toda a diferença também na minha integração, em conhecer pessoas, né? Até porque não tinha Google Translator na época, né? Então não é complexo. Tinha, cara. Se tinha, não tinha acesso. Porque... grande amigão, o Translator, né? Toda hora. O cara tá traduzindo uma palavra que tu não lembra o que é, né? Tu só coloca ali o Translator pra ouvir o cara falando. Maravilhoso. A função câmera é a melhor, né? A função câmera é a melhor. Não só na Alemanha, esse tempo a gente foi pra República Tcheca, aí fui estacionar o carro, daí tava a placa escrita no negócio, eu falei, caramba, o que tá escrito nessa placa aqui, cara? Aí eu botei a câmera e falei, tá, posso estacionar. Maravilhoso. Então, tá, era tipo dia úteis, whatever, sei lá, não sei, não lembro, mas enfim. Então vocês estão dizendo pra mim que pra questão de emprego, alugar imóvel, não tem, ninguém vai ficar te olhando, ninguém vai questionar, é normal. Aqui na Alemanha. Como a Cris falou, né, no início, não pode fazer certos tipos de pergunta, até porque a gente tem na verdade a gente tem vou tentar traduzir aqui, um ato geral de tratamento igualitário, né? Onde faz algumas restrições, não pode perguntar sobre filhos, por exemplo, numa entrevista de emprego, não pode perguntar seu status, se você é casado, se você é solteiro, enfim.
Então tem certas perguntas que você não pode fazer e, como eu falei lá da agência antidiscriminação, se por acaso você sentir que você foi discriminado quando você for alugar uma casa, por exemplo, você pode pedir ajuda para eles e você vai conseguir entrar com processo, alguma coisa do tipo. Então pode até ser que tenha algum tipo de discriminação, mas eles não vão deixar evidente de que foi por esse motivo que eles não escolheram você. Porque todo mundo na Alemanha conhece esse ato, então eles têm muito medo de fazer qualquer coisa que entre aí porque dá um problema super sério. E eu, há 2 anos eu me mudei para esse apartamento, mudei de Colônia para Düsseldorf, né? E eu achei que... Aí eu vi uma vantagem, foi a primeira vez que eu vi vantagem em ser lésbica. A primeira vez. Primeira vez, de verdade, porque quando você vai alugar um apartamento, e assim, estar num relacionamento lésbico sem filhos. Lá vem, já tô... filhos. Exatamente que eu ia chegar. Por quê? Porque a probabilidade da gente ter filho, assim, do nada é muito pequena, né? E eu acho que isso trouxe uma vantagem. A gente pôde escolher o apartamento, porque as pessoas foram... A gente recebeu 3 apartamentos, assim, em um mês, assim. Aí primeiro a gente disse não. Aí a gente teve... Vou te contratar pra procurar um apartamento pra mim. E olha que a gente dizia, mas a gente não tem um cachorro, mas a gente quer ter um cachorro. E aí eu não tenho filhos, mas o que eu sempre escuto dos meus amigos que têm filhos é o seguinte: alemão gosta mais de cachorro do que de criança. Olha, eu vou dizer pra você que pra manter uma casa num estado não deplorável no sentido de destruir as coisas, eu aposto que um cachorrinho destrói menos, viu? Beijo, meu filho. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi vantagem. A gente teve uma super vantagem, assim, foi super fácil de conseguir o apartamento. Interessante. Ai. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam, que vocês veem, assim? Eu sei que tá tudo, parece que tranquilo, mas eu acho que tem desafios também, né? Eu acho que o desafio que a gente enfrenta é o mesmo desafio que qualquer brasileiro enfrenta. É a dificuldade da língua, depois de achar um trabalho, achar seu lugar no mundo, entendeu? É a minha opinião. O que você acha, Rick? Eu concordo. Muitas vezes o clima também, a saudade da família, a saudade da comida. A alegria de viver, né? Então, eu concordo com a Cris 100%, assim, embaixo, assim. É porque quando é estrangeiro a gente tem que sempre provar mais, né? No trabalho, em tudo. Você acha que... na verdade, que mesmo que você não pense assim, eu acho que a síndrome do vira-lata tá em algum lugar aí, né? Dentro do negócio. Ela sempre bate, né? A gente precisa estar em alerta. E daí eu acho que isso acaba fazendo com que a gente talvez até performe melhor que outras pessoas, que talvez, né? Porque a gente tá tentando sempre ser o melhor, né? Eu já via alemães falando assim de brasileiros ou estrangeiros, falando, nossa, como é que fala tão bem alemão, queria eu falar que nem ele, né? Então provavelmente essa pessoa se dedicou bastante, não é meu caso, tá, gente? Mas teve muita gente que já ouvi esses comentários, assim, sabe, de pessoa falar o alemãozinho correto e tal, eu falei, caramba, e é muito interessante isso, né, os desafios, porque cada dia é uma surpresa, né? Não sei a Cris, que já tá um tempão aí, mas às vezes, de vez em quando, chega numa situação... Chega numa encruzilhada que tu fala, cara, vamos nós de novo, A gente vai passando de nível, Tomás. É igual videogame. Exatamente a minha analogia, né? Eu jogava muito Diablo, né? E eu falo, agora já tô quase no level 99 já. Daí quando você vê, não, você não tá no level 99, mas cara. Tem um monstro maior ainda ali pra você matar aquele level. Mas nesses anos todos que eu moro aqui, aconteceu uma coisa muito interessante. Não sei se isso se interessa para as pessoas, né? Mas é que eu vim de uma família muito religiosa no Brasil. E a minha ex, ela também tem uma família mais religiosa. Não, a religiosidade dos alemães é muito diferente da religiosidade dos brasileiros, né? Mas falando na religiosidade dos alemães, é uma família muito religiosa. E a mãe dela trabalha na Arquidiocese de Colônia, né? E ali pra Catedral de Colônia, faz um monte de coisa. E há uns anos atrás, quando eu ainda era casada, nós fomos convidadas
pela Rádio Kern para participar de um beitrag sobre homossexualidade e o papel do homossexual na igreja e o que a gente gostaria que a igreja, como que a igreja acolhesse a gente, né? E qual é a nossa fé, tudo assim sobre religiosidade e o fato da gente ser LGBT, porque eu vindo de uma família religiosa, eu cresci na igreja, eu acredito em Deus até hoje, eu não vou mais na igreja, mas eu achei que esse passo da Rádio Kern lá da Kernadon foi muito importante. E depois disso houve um congresso de bispos e eles também convidaram a gente para fazer uma palestra dentro desse congresso de bispos, mas isso já lá para 2014, já tem um tempão. Depois eu realmente me desliguei assim da igreja, mas houve uma época que lá atrás a igreja de Colônia, os bispos, a igreja, as pessoas em si já estavam atrás de correr atrás de acolher os homossexuais, os trans, os LGBTQs, né? É porque eu imagino, vocês podem me corrigir, pelo tradicionalismo e aquele mindset old school, talvez até as pessoas não se sentam tão bem-vindas, né, LGBT na igreja. Não, eu não me sinto bem-vinda. Eu não vou na igreja mais por causa disso. Mas houve ali uma tentativa e a gente pôde contribuir, né? Mas ainda não chegou lá num ponto que, beleza, vou pra igreja agora. Pra mim ainda não chegou. Você também tem esse sentimento, Rick? Tenho, total. Na verdade, eu também sempre fui muito religioso, muito de igreja. Então eu fiz da igreja católica, né? Então eu fiz catecismo, primeira comunhão, crisma, tudo isso que teoricamente tem que fazer na igreja, eu fui fazendo. Mas quando eu tinha lá meus 22, 23 anos, eu fui numa missa, que eu sempre ia, domingo, e até que o padre da vez falou, olha, se você for gay, você não é bem-vindo aqui, você pode se retirar. Eu simplesmente levantei da cadeira, saí, nunca mais voltei na igreja. Porque se eu não sou bem-vindo naquele lugar, por que eu vou estar naquele lugar? Então não quer dizer que eu deixei de acreditar em Deus, que eu não tenho a minha fé, eu só não preciso estar naquele lugar que eu não sou bem-vindo para poder praticar a minha fé. Então, e quando a Cris falou que os bispos convidaram e que a igreja convidou, eu fiquei assim, nossa, que legal que pelo menos eles, já naquela época, de novo, né, a gente falando da Alemanha... Quase 9 anos atrás, né? Exatamente, que bom que eles estavam abertos para poder começar pelo menos essa discussão, né? Entender melhor o que nós somos, porque no fundo a gente é igual a qualquer outra pessoa, a gente não tem uma coisa escrita na testa assim, sou gay, sou diferente. Não, a gente apenas gosta de pessoas do mesmo sexo, ou enfim. Então a igreja está aberta a essa discussão, eu fiquei realmente... Nossa, que legal, boa experiência que a Cris teve, né? E ainda foram muito legais com você, Rick. Porque comigo, eu fui convidada a me retirar pelo seguinte: a pessoa chegou para mim e disse para mim que eu era como uma célula cancerígena, onde uma célula faz todo um organismo ficar doente e que não era para eu voltar, porque eu ia passar essa doença para todo mundo. Naquela época, eu acreditei. Naquela época eu acreditei. E aí não voltei, no meu grupo que eu participava, não contactei ninguém. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20. E eu acreditei no sentido assim, não que eu sou uma célula cancerígena, mas eu deixei aquilo ali me calar. Eu fiquei muitos bons anos assim, calada, sem procurar ninguém, me sentindo, sabe, menor, me sentindo... Difícil, né, quando alguém fala pra você é uma célula cancerígena, né, é difícil. Até hoje é uma coisa que, eu rezo muito pela pessoa, Deus te abençoe a pessoa que falou isso pra mim, não quero o seu mal, não quero nada, mas espero que ainda nessa vida você possa aprender que aquilo que você fez foi muito errado e que ninguém é uma célula cancerígena, ninguém jamais é. Todos nós,
lésbicas, bis, gays, trans, binários, não binários, enfim, nós somos pessoas únicas e cada um tem o seu valor na sociedade. E se o valor que a gente tem na sociedade não é de célula cancerígena para fazer ninguém doente. Nós somos luzes, cada um de nós. E a gente vive, se a gente vive quem a gente é feliz, se a gente vai atrás de ser quem a gente nasceu para ser, não tem doença, meu amor. Não é passar doença, é passar felicidade, é passar motivação, é ajudar o próximo. A gente pode ser uma corrente do bem. Esse tema me mexe muito comigo. Ah, mas eu no teu lugar tá louco, né? Não sei se eu teria ficado calminho, não sei, 20 anos de idade também, né? Mas eu acho que também depois passou o tempo, você foi morar fora, tua cabeça deve ter aberto de uma forma que hoje você deve olhar para aquilo e falar, coitado, né? Cabecinha desse tamanhinho, e você tem que rezar e torcer que essa pessoa se dê bem na vida, porque infelizmente eu vejo não só nesse mundo LGBT, mas em vários aspectos, né? Pessoas que têm esse pensamento curto, né? Que nunca saiu daquele mundinho, e se você tem uma opinião ou uma visão diferente, as pessoas te olham atravessado ou fazem uns comentários desnecessários que tem que só falar, só lamenta e segue a vida, né? Mas com 20 anos de idade talvez seja difícil você pensar assim, né? Com 20 anos foi difícil, até porque eu me vi num relacionamento lésbico sem conhecer nenhuma lésbica. Nunca tinha conhecido nenhuma lésbica, eu cresci da igreja. Eu não tinha amigo gay. A internet não era o que é hoje. Sabe? Tipo, eu não tinha... Quando eu me casei, eu não quis vestir vestido de noiva. Porque eu nunca tinha visto um casal de lésbicas casando. Hoje eu penso assim, meu Deus, sabe? Perdi minha chance. Sabe? Porque eu achava estranho. E a minha mãe veio pro meu casamento, e eu tive todo um problema com a família e tal, né? E aí, mesmo no casamento, como eu nunca tinha visto duas mulheres se casarem, eu fui a primeira que eu vi. Tipo, a gente não tava vestindo vestido de noiva, eu não tive coragem de beijar a minha esposa, assim, de verdade. Na festa de casamento, a gente deu um beijinho ali na hora pra, sei lá, a celebração. Mas eu fiquei morrendo de medo da minha mãe que tava ali, sabe? Completamente desconfortável perante a minha mãe. Meu pai não quis ir, minha irmã não quis ir, né? Enfim, eu acho que hoje a internet trouxe pra gente muito mais informação, e hoje a gente consegue ter muito mais modelos, assim, a gente consegue ver, eu sigo famílias LGBT, famílias Regenbogen família com filho, e isso não tinha na minha época. Hoje eu vejo pessoas se casando, a minha prima lésbica se casou, sabe, de branco, família reunida, sabe, ela já era lésbica antes de mim, mas eu não sabia também, né, que ela era, sabe assim? Não, porque você já tava numa família que já tinha toda essa restrição, né, essa mindset, assim, tu também não ficava confortável pra falar com ninguém, né? Então hoje, eu acho que hoje é mais fácil no sentido, a gente consegue ver. De ter acesso, né? Pelo menos tem alguém pra trocar ideia, né? Caraca, que doideira, bicho. E tu, Rick, a sua família se diz que foi bem tranquila, né? E no casamento também foi de boa? Como é que foi pra você? Sim. Minha família sempre foi muito tranquila. Desde pequeno eu sempre fui afeminado mesmo, e todo mundo já sabia que eu gostava de dança, gostava de saia, gostava de Barbie, e essa foi a minha realidade, então todo mundo super aceitou muito bem. Mas o problema na minha casa, no caso, foi com a família do Hugo. Hoje a gente se dá super bem, assim, eles são como meus pais, os pais do Hugo são como meus pais, a gente tem um amor muito grande um pelo outro, mas foi um processo bem longo, né? Eu e o Hugo, a gente tá juntos há 10 anos e eu tenho contato com a família dele há 4, 5 anos só. Então foi um processo bem longo. Mais uma vez entra a questão da religião, uma família bem religiosa, né? Criada na igreja, com esse pensamento de que a gente estava com o diabo no corpo, que a gente é pecador mesmo e a gente não ia pro céu, enfim, tudo isso, mas acaba que
eles vão entendendo que a gente não muda, porque a gente falou pra eles que a gente é gay, por exemplo. A gente não muda, a gente continua sendo a mesma pessoa. Não vai mudar o caráter, né? Exatamente. O caráter a gente continua permanece igual. Independente, claro. Exato. E então eu sofri porque eu via o Hugo sofrendo com isso, mas eu não tive isso na pele da minha família comigo. Eu tive com amigos ou colegas, eu tive bastante bullying durante a escola, tive muito, mas com a família, pelo menos eu tinha certeza que eu podia chegar em casa, que eu ia ter minha mãe ali pra poder me dar essa força. Eu nem consigo imaginar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, né, na minha cabeça, a minha família está do meu lado pra me apoiar em tudo, né? Em tudo. Só que chega em algumas situações que não, né? O amor incondicional, às vezes, é muito condicional. Muito. Pois é. Pois é. Até hoje, assim, meu pai, a gente se dá bem, mas assim, a gente ficou muitos anos com um relacionamento bem difícil. Bem difícil. Eu costumo falar que eu sou bem privilegiado. Muito privilegiado, Rick, muito. Muito, eu não sofri, Cris, assim, eu não fui expulso de casa, não tive nada disso. Eu também não, expulsa não. Meu pai sempre falou, te expulsar eu não vou porque você é minha filha, não vou te jogar na rua, eu te amo. Mas eu gostaria que ninguém soubesse da sua vida. Caraca. Aí o que aconteceu? A filha dele veio pra Alemanha, criou um canal no YouTube, começou a falar de homossexualidade. Pra todo mundo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Depois, meu canal tá bem paradão lá, gente, mas a minha mãe, hoje em dia, ela saiu do armário também. Ela... super out. Minha filha, casada mora lá na Alemanha, casada com uma mulher maravilhosa. Desse jeito. Isso é muito legal, né? Porque a minha mãe também é a mesma coisa. Quando alguém pergunta de mim, não, meu filho é gay, casado com o Hugo, ele tá super bem, feliz, mora na Alemanha, não sei o quê. E aí vai contando, assim, como, tipo, é a primeira coisa que ela fala, meu filho é gay, não sei o quê. E assim, se não minha mãe tá bom, também. Mas levou anos, mas minha mãe levou anos. Mas hoje ela já chegou nesse nível. Já tá que bom. enchendo a boca pra falar já. Sim. E aí minha mãe fala, né? Aqui, eu quero netos. Eu assim... E essa parte de adoção, vocês sabem como é que funciona aqui? Dá pra fazer simulação? Como é que é? Vocês sabem? Inseminação na Alemanha é difícil ainda. Não é todo lugar que aceita. A lei aqui, daqui 20 anos eles mudam, né? Adoção ainda é difícil na Alemanha. Quem adota de normal, tipo um casal já é normal, né? O casal hétero já é difícil também, né? Então, casal gay e homoafetivo é pior ainda. É tipo, só se você tiver um Pflegekind, como é que traduz isso? Cuidador? Não. Como é que é aquele sistema dos Estados Unidos que a criança que não tem família, que a mãe foi presa, entra pro sistema e vai morar com uma família? Eu não tô sabendo, não tô lembrando a palavra, mas vocês sabem o que eu tô falando? É o Pflegekind na Alemanha. Então, o pai é mãe drogado e a criança precisa sair, não tem família. Aí vai pra alguém. Então, em alguns casos de homossexuais pegarem essas crianças, às vezes dá certo deles adotarem essas crianças. Mas são os únicos casos assim que eu conheço. Pra adoção que a gente fala de terceira. Criança que, né, uma criança que não... É difícil até quando você tem filho, né, cara? Porque... Então, eu e minha namorada, a gente casa, vamos supor, né? Aí eu tenho filho, pra colocar a criança no papel, ela vai ter que adotar a criança primeiro. Desculpa, Cris, te cortar. Isso é bem complicado, porque a gente tem um casal de amigos brasileiros e eles adotaram uma menina ainda no Brasil.
E quando eles mudaram para a Alemanha, foi todo um processo assim super burocrático, porque a Alemanha não conseguia entender que eram 2 pais, 2 homens. E aí o documento nunca dava certo, assim, não fechava a conta. Como que 2 homens têm uma filha? Não fechava, e aí foi todo um processo super burocrático que demorou bastante tempo, mais de ano, para poder conseguir resolver. E isso é porque adotaram no Brasil, com todos os documentos no Brasil, tudo certo, já era filha deles. Então, para adotar aqui, então... Muito mais difícil. pior. E mesmo você tendo, eu tenho uma amiga em Berlim, que ela tá há mais de 10 anos com a esposa dela, casada, ela engravidou, teve bebê, a filha dela no papel, pô, levou anos pra esposa dela ser mãe no papel. E aí, quando você não é mãe no papel, não pode viajar, não pode fazer uma porrada de coisa, né? E levou anos. Mas eu conheço também um casal de alemães, lésbicas em Berlim, que o processo delas foi super rápido. Uma teve o bebê e a outra, para adotar, foi super rápido. Acho que também depende aí do caso e da nacionalidade. Enfim, né? Então eu queria ouvir de vocês uma reflexão final aí sobre como é ser gay aqui, lésbica na Alemanha. Olha, para encerrar, eu me sinto muito livre na Alemanha, me sinto muito segura para ser quem eu sou, para, né, andar de mão dada, falar do meu relacionamento, né? Quando as pessoas me perguntam por que você veio para a Alemanha, eu sempre falo: vim, casei. Seu marido? Não, minha esposa. Então, é uma coisa que as pessoas sempre... Porque as pessoas sempre perguntam, né? O que você está fazendo na Alemanha, né? Normal, uma das né? primeiras coisas. Exatamente. Você dá uma deslizada na pronúncia. Mas tu não era... Isso nicht Deutsch, não. Pois é, e aí eu sempre me senti muito livre de falar, desde o começo da minha conversa com alguém, falar a realidade, porque eu também aprendi, com muito soco na cara, que com quem que eu vou gastar meu tempo. Então, se eu falo logo de cara, eu dou uma informação sobre a minha pessoa, que é essa, tô num relacionamento homoafetivo, a pessoa vai me dar todo um perfil dela, se é um perfil que eu quero na minha vida ou não quero na minha vida. Então, uma coisa rápida, esse aqui tá dentro, tá fora. E eu, graças a Deus, até hoje, a minha experiência foi muito boa, então eu me sinto muito, muito livre na Alemanha, no quesito homossexualidade, relacionamento homoafetivo, ser quem eu sou. É isso, não tenham medo, galera. Pelo menos aqui em Colônia do Sodorf. Eu super assino embaixo o que a Cris tá falando. Eu me sinto muito seguro. Eu posso sair a hora que eu quiser, mesmo 2 horas da manhã. Eu tô de mãos dadas com o Hugo, com meu marido, e vem um grupo de, 10 homens. Eu não tenho medo nenhum de passar por eles, que eu sei que eles não vão fazer nada, assim. Então, eu também me sinto super livre, sou muito grato diferença, né? da Alemanha receber a gente desse jeito, né? De ter essa mente super aberta. Então, eu super recomendo. A Alemanha é, sim, LGBT friendly, so venham pra Alemanha. Venham experimentar a liberdade. Que legal, né? Toda a segurança social ajuda também, né? Muito bem. Muito legal, foi bom ouvir aí de vocês as histórias. E eu acho que agora a gente tem um programa, não é mesmo? Temos. Um programa. Então agradeço a presença de vocês e até a próxima, galera. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!